Olá, boa tarde para todos vocês. Meu nome é Lilian, eu sou nutricionista formada pelo Centro Universitário de São Camilo, formada há 10 anos. Estou aqui para fazer algumas orientações nutricionais relacionado às condições de hoje que estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus, da Covid-19. A primeira coisa que é super importante nós mantermos em dia é a nossa hidratação. O ideal é que a gente consuma água aproximadamente 35 ml por quilo de peso. Você sabia que as células de defesa do nosso organismo estão presentes principalmente na saliva? Por isso, nós precisamos manter nosso consumo adequado de água para que nós tenhamos essa produção de saliva e, consequentemente, podemos aumentar o nosso sistema imune. E para que a gente possa saber exatamente qual que é o nosso consumo de água, o ideal é que a gente faça, ao acordar, nós tenhamos o hábito de sempre ter as garrafas de água própria para nosso uso pessoal, e mantermos cheia essa garrafa d'água, e a partir disso nós saberemos ao final do dia qual será o nosso consumo alimentar. Muitas pessoas estão trabalhando em home office, trabalhando em casa, às vezes também muito atarifados, e precisa fazer o seu consumo de água. O ideal é que sempre tenha do lado, na mesa, próximo ao computador, próximo das tarefas onde a pessoa está fazendo, que ela tenha essa garrafinha de água para que ela saiba exatamente qual que é o consumo de água dela diário, tá? É incrível, mas muitas pessoas deixam de consumir água exatamente para evitar idas ao banheiro. As pessoas esquecem de que a hidratação ela é tão importante e ela não quer se levantar, perder tempo, ir ao banheiro por conta de estar ingerindo água, mas ela está prejudicando o seu próprio organismo. O ideal mesmo é que essa pessoa e que todos façam o seu consumo e a ingestão de água seja adequada. Para que a gente tenha uma boa absorção das vitaminas, dos minerais, nós precisamos ter um sistema intestinal, né? A parte intestinal bem saudável. Para isso, todos os seres humanos precisam, e aliás, já tem no seu organismo bactérias que facilitam a absorção de vitaminas e minerais. Mas é importante também que a gente faça o consumo daqueles alimentos chamados como probióticos. São os alimentos que possuem também bactérias benéficas, bactérias que fazem bem ao nosso organismo e que melhoram a absorção intestinal das vitaminas e minerais. Esses alimentos, que são os alimentos que têm probióticos, são os alimentos que são iogurtes, kefirs, substâncias que permitem com que as nossas bactérias benéficas elas estejam íntegras, intactas e em quantidade suficiente. Também existem aqueles alimentos que são os pré-bióticos, são aqueles alimentos que permitem que as bactérias benéficas no organismo fiquem no nosso organismo, se alimentem bem, que são os alimentos que possuem fibras, e as fibras estão presentes nas saladas, nas frutas, nas verduras, nos alimentos integrais, que são super importantes. Os probióticos funcionam como alimentos para as bactérias benéficas já presentes no nosso organismo, mantendo assim um equilíbrio. Por isso que todos os nutricionistas falam que o ideal é que os alimentos ultraprocessados sejam retirados do nosso hábito alimentar. O que é alimento ultraprocessado? Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por vários processos de beneficiamento na indústria, eles são altamente industrializados e eles têm o mínimo de substâncias benéficas para o nosso organismo, tem o mínimo de vitaminas e minerais. Os alimentos ultraprocessados são os ditos refrigerantes, sucos industrializados em pó, biscoitos recheados, balas, pirulitos, doces, substâncias altamente calóricas, que têm uma grande densidade energética, mas que elas são calorias ditas vazias, elas não trazem nenhum benefício para o nosso organismo.
E esses alimentos ultraprocessados são exatamente aqueles alimentos que fazem com que diminua a quantidade de bactérias benéficas no nosso intestino. Por isso que o ideal é que seja retirado da nossa alimentação os ditos alimentos embutidos, que têm alta quantidade de conservantes, altíssimas quantidades de corante, que nos causa muito mal para o nosso organismo, tá bom? Então, esses alimentos também diminuem a chance de quantidade de bactérias benéficas e fazem com que nosso organismo fique mais debilitado se de repente tiver alguma doença aí, para que nós venhamos nos defender com a alimentação à base de alimentos ultraprocessados. Certamente a gente não vai ter bons resultados. E você já ouviu falar em estresse oxidativo? Estresse oxidativo é quando a gente tem uma superprodução de radicais livres no nosso organismo. Isso decorrente a várias coisas, desde a doença até estresse, e a nossa situação de preocupação, de emocional em relação a essa situação de pandemia, também pode causar um estresse oxidativo, que é o excesso de radicais livres no nosso organismo. Ele faz com que haja envelhecimento celular, né? Morte celular e, por consequência, baixa imunidade. Tudo aquilo que a gente não precisa, principalmente nessa situação em que nós estamos vivendo. O ideal é que a gente faça o consumo aumentado de alimentos que tenham uma grande quantidade de antioxidantes, tá bom? Por isso, nós precisamos ter uma rotina de alimentação, uma rotina de atividade física e uma rotina de trabalho. Por mais que a gente não tenha mais aquela rotina corrida que nós tínhamos antes, o ideal é que a gente realmente tenha cuidado e hábitos de hora certa de acordar, horário correto de tomar a refeição, fazer o café da manhã, o horário correto do almoço, horário correto de praticar uma atividade física. Se praticava antes, continue. Se não praticava antes, comece a praticar. Tem vários aplicativos que ajudam, tem vários vídeos de pessoas, de profissionais, educadores físicos que têm de aulas desde iniciante até intermediário, até aquelas pessoas que estão já muito habituadas. Tem de tudo, tem desde atividade física aeróbica, atividade física de fortalecimento muscular, atividade física também de alongamento, yoga, meditação, uma série de atividades que cada pessoa pode escolher. O ideal é que seja importante que nesse momento a gente não pare as nossas atividades, não diminua a nossa queima calórica, porque consequentemente a chance de ganho de peso é muito grande nesse período de pandemia. Tiveram alguns estudos que já estão saindo que na França a média de peso das pessoas que ficaram em quarentena ou em período de isolamento foi de ganho de peso de mais ou menos 2,5 kg por pessoa. Então, as pessoas que já estavam com peso adequado, né, é preocupante, mas e as pessoas que já estavam em sobrepeso, em obesidade? Um ganho de peso não vai ser bem-vindo neste momento. Além de que a obesidade é uma doença inflamatória e também indivíduos obesos têm uma chance de ter um desenvolvimento dessa doença, caso a pessoa infelizmente infecte, porque já está combatendo uma inflamação que é da obesidade, e combater mais né? Então o ideal é que se mantenha assim o peso adequado, o adequado que algum profissional te orientou, ou através de ajuda de algum profissional. Nutricionista está sendo liberado as consultas online, né? Os conselhos federais, os conselhos regionais estão nos permitindo fazer atendimento por videochamada, assim como a medicina está fazendo teleatendimento, né? Nós também temos essa possibilidade. O que nós não podemos ficar é refém da situação que estamos e ter um ganho de peso. Porque neste momento é onde nós podemos prestar muito mais atenção na nossa alimentação.
E você já ouviu que quanto mais colorido o seu prato, melhor? Quanto mais colorido, maior disponibilidade de nutrientes. Isso é verdade. Porque quanto mais colorido o prato for, mais nutriente aquele prato vai estar te oferecendo. Isso é uma realidade porque a alimentação saudável, ela depende de que nós fazemos, para que nós tenhamos uma alimentação saudável, as nossas escolhas também devem ser saudáveis. E as combinações alimentares devem ser de acordo. O único alimento considerado completo da alimentação humana é o leite materno. Esse alimento realmente é o mais completo, é o único alimento completo. A partir do momento que nós introduzimos a alimentação complementar, que é a nossa alimentação de adulto, nós entendemos que o equilíbrio do nosso prato deve ser, primeiro, orientado por um profissional de saúde, um nutricionista. E, claro, nós podemos ver que pelas cores nós podemos nos orientar se aquele prato ele está saudável ou não, né? Então, inicialmente, a gente pensar em carboidratos, que são arroz, batata, macarrão, mandioca, mandioquinha, são os alimentos fonte de carboidrato. Eles são mais clarinho, amareladinho, né? Os alimentos mais marrons, que são feijão, a carne, né? São os alimentos que têm como base a proteína. E os alimentos mais alaranjados, cenoura, abóbora, têm um determinado nutriente importante. Os alimentos mais verde, brócolis, todas as verduras, vagem, quiabo, têm um determinado nutriente. Então, nós podemos nos orientar através da cor do nosso prato. Então, quanto mais colorido for, melhor. Quanto mais colorido for o nosso prato, maior disponibilidade de nutrientes nós temos naquele prato. Entendidos? Pensando nisso, pensando na variedade dos pratos, o que nós devemos ter em mente para que nossa imunidade ela esteja em alta é que nós devemos fazer um consumo aumentado de alimentos ricos em vitamina C. Não é de hoje que nós sabemos da importância da vitamina C para o sistema imune. Porém, muitas pessoas acham que a vitamina C, ela somente tem naqueles alimentos já específicos. Laranja, limão, mas às vezes tem alguns alimentos que nós nem imaginamos, mas eles também têm vitamina C, né? A goiaba, tem o pimentão, o tomate. Esses alimentos são ricos em vitamina C. Esses alimentos, ele tem uma função importantíssima que são alimentos antioxidantes. Ele previne ou ele diminui os radicais livres presentes no nosso organismo. Então, é importante de que nós nós tenhamos o hábito alimentar de consumir alimentos ricos em vitamina C e que a gente faça consumo de 2 a 3 porções ao dia desses alimentos, tá bom? Então, se nós colocarmos uma laranja como uma fruta do café da manhã, consumir um tomate e espremer limão na nossa salada e tomar um suco de abacaxi, e depois a gente consumir um outro alimento, uma acerola ou uma goiaba no período da tarde, e a gente ter consumir novamente uma salada regada com bastante limão no jantar, nós podemos sim ter um consumo legal, importante e adequado de vitamina C. É muito difícil uma pessoa ter deficiência de vitamina C, mas é importante que a gente saiba que a vitamina C é uma vitamina muito volátil, ou seja, ela é muito fácil de ser perdida no momento que nós estamos manipulando. Então, o ideal é consumir de imediato. A partir do momento que você preparou um suco de laranja, consumir imediatamente. E não deixar guardado na geladeira aquele suco por um período maior. A partir do momento que você descascar uma laranja ou descascar uma mexerica, já consumir imediatamente. Isso é importante. Também, a importância da vitamina C, principalmente para as crianças, em fase de introdução alimentar, é que a laranja,
o limão, a mexerica, o abacaxi, a goiaba e alguns alimentos, eles ajudam a absorção do ferro. O ferro é um mineral presente nas carnes vermelhas, nas carnes em geral, nas leguminosas, que são os feijões, ervilha, lentilha, e ele ajuda para que fixa mais esse ferro no intestino dessa criança. Então, se a criança consome um prato bem colorido e imediatamente tomar um suco de laranja, chupar uma laranja, que é melhor do que o suco de laranja, chupar uma mexerica, esse ferro presente na alimentação anterior que ela fez vai ser melhor absorvido. Nós falamos tecnicamente como vai ser mais biodisponível, vai ser melhor absorvido no intestino dessa criança, permitindo que ela não tenha desenvolvimento de anemia por falta de ferro, por deficiência de ferro. Também tem os alimentos anti-inflamatórios que são muito importantes na questão imunológica. E os alimentos anti-inflamatórios são inúmeros, mas tem são 2 ingredientes que nós na cozinha usamos todos os dias, que são o alho e a cebola. O alho e a cebola, eles são potenciais anti-inflamatórios, eles fortalecem muito o sistema imunológico e também tem mais um ingrediente que é o gengibre. E isso ajuda com que o nosso sistema imunológico se fortaleça, né? E que ele fique mais resistente para combater algum tipo de doença que venha a aparecer. Por isso, diante de todas as dicas e orientações que eu passei para vocês, o importante é que vocês tenham consciência da importância do que é o consumo alimentar saudável, o que ele pode trazer de benefício para a nossa vida, não só nesse momento, mas sempre. E aproveite esse momento para fazer as refeições em casa, não pedir alimentações prontas vindas de outros locais, de restaurantes, né? De alimentos que são ricos em gordura, fast food, mas que use o seu tempo livre para cozinhar mais, para estar mais junto com a família, para desenvolver receitas novas, para trazer as crianças para a cozinha. É tão importante isso, vocês vão ver. As crianças, elas vão lembrar desse momento como um momento em que eles tiveram mais proximidade dos pais. E, para nós, o que nós levaremos de aprendizado nesse momento? Então, fique também uma reflexão para nós, porque a alimentação ela é muito importante, sempre será, e nós estamos vendo aí o quão importante é manter o nosso sistema imunológico, a nossa saúde em dia, para que nós não precisemos recorrer a hospitais, recorrer a postos de saúde, mas que em casa nós façamos a nossa lição de casa, tá bom? Então, eu estou à disposição sempre para dicas, orientações e estou sempre à disposição porque falar de alimentação sempre será o meu lema. Um grande beijo para você, até a próxima!